Bem-vindos ao Marcas Poderosas Podcast. Hoje, no nosso segundo episódio, teremos a oportunidade de conhecer a história, os bastidores e as estratégias vencedoras de um excelente profissional, referência no mercado imobiliário aqui de Natal. Daniel Dantas, seja muito bem-vindo, meu amigo. Primeiramente, é um prazer, estar aqui com você nesse podcast. Fico muito feliz pelo convite e espero, de alguma forma, contribuir para o público que vai estar nos assistindo. Excelente. Daniel, a gente estava falando no off aqui, nos bastidores, como é que foi esse início de carreira. E eu acho que é muito relevante que você conte um pouco dessa sua trajetória, né? Como é que foi a ideia de um cara de 20 anos, estudante de publicidade, ainda na faculdade, Exato. tomar uma decisão corajosa de praticamente fazer uma transição de carreira antes que a sua carreira no mercado publicitário começasse. Como é que foi isso? Exatamente. Então, como você falou, eu tinha 20 anos de idade, tinha acabado de iniciar a faculdade de Publicidade e Propaganda e, em meados de agosto, eu vi um anúncio aí em uma revista chamando para trabalhar como corretor de imóveis em uma imobiliária. E aí eu, curioso, na época eu não trabalhava e os meus pais já estavam me cobrando para eu começar a fazer alguma coisa da vida além de ser apenas um estudante. E eu decidi ir para a entrevista, na época, nessa imobiliária. E o que é mais, eu acredito que nada é por acaso, porque na época que eu fui para essa entrevista, eu não fiquei de início. Porque eu cheguei lá achando que eu ia ter uma renda fixa. E aí, quando me disseram que, olha, você só vai ganhar dependendo da sua produção. Se você não vender, você não ganha. Aí eu fiquei pensando, cara, mas se eu trabalhar 30 dias aqui e não vender nada, eu vou sair sem nada também. Aí eu falei, não quero isso daí para mim não. Fui para casa e aí, fazendo as aulas na faculdade, e meu pai, ei, Daniel, eu comecei a trabalhar com 13, 14 anos, você já está com 20, não está fazendo nada. E aí eu também tive uma infância, uma educação muito boa, sempre estudei em escolas particulares, mas meu pai achava que minha vida, meu pai e minha mãe, estava muito boa, estava tudo muito tranquilo e eu precisava ter uma responsabilidade também na minha vida. E aí, 3 meses depois, eu decidi entrar em contato com um gerente que me atendeu na época e falei, cara, aquela vaga ainda está de pé, está Disponível, né? disponível, dá para eu conhecer melhor como é que é esse trabalho. E acabou que eu, inicialmente, demorei, para você ter ideia, minha primeira venda foi depois de 3 meses também. Ou seja, da primeira entrevista até a minha primeira venda, teve um lapso aí de 6 meses. Sim. 6 meses para poder... Concretizar o primeiro negócio. Exato, exato. E aí, quando eu fiz o primeiro negócio, aí a chave virou e eu falei, caramba, essa profissão aqui, se eu me dedicar, pode... me levar aonde eu posso alcançar o que eu quiser. Sentiu o sabor dos honorários e viu que Exato. ali era muito mais do que uma bolsa de estágio, né? Exato, exato. Eu estou falando aqui um breve resumo, porque realmente esse início teve algumas curiosidades aí no meio do caminho. Eu pensei em desistir, Sim. porque, queira ou não, você trabalhar nessa profissão, você tem que ter uma Constância, uma né? constância, tem que se dedicar, tem que acreditar também. Eu trabalho de vendedor, não só corretor de imóveis, mas qualquer vendedor. É diário, né? Exato. É uma construção Daniel, diária. eu vou fazer uma pergunta aqui que eu já lhe conheço bem, até imagino a resposta, mas inicialmente foi o dinheiro que lhe fisgou, foi a possibilidade de ganhar bem que lhe atraiu para a profissão, porque hoje a gente encontra uma série de pessoas falando que entraram na profissão para melhorar a vida do outro e para ajudar e etc. E tem uma filosofia que a gente entende que muitas vezes isso é uma demagogia, né? Como é que foi esse início, pelo menos para você? Você olhou ali, rapaz, aqui eu sou novo ainda e tenho uma possibilidade de ganhar dinheiro de verdade logo no início da carreira. Foi assim? Sim, sim. Como você falou, se eu falasse para você com 20 anos que eu quero ser corretor, nesse intuito aí que você falou anteriormente, eu estaria mentindo. E aí, como eu disse, 20 anos de idade, o que eu queria realmente, de fato, naquele momento, era de ter ganhos financeiros. E aí, quando eu tive a minha primeira negociação, para você ter ideia, na época era 2011, eu cheguei a tirar
foram 2 negócios, na verdade. No mês eu cheguei a tirar 12.800 na época. R$ 12.800 em 2011. Exato. E aí quando Com eu... 20 anos, então, com então 20 anos. Com 20 anos. E aí quando eu recebi esses primeiros honorários, que foram, como eu disse, foram dois negócios, eu pensei, caramba, esse negócio aqui eu consigo escalar. Eu tenho 20 anos. E eu via os outros profissionais mais antigos, já bem-sucedidos naquela época, e eu pensava, poxa, se eles aí com seus 40 e poucos estão desse jeito, então eu tenho aqui uma margem aqui de 20 anos me dedicando para poder chegar lá tão bem quanto esse pessoal. E aí, realmente, quando eu vi que eu tinha essa possibilidade desses ganhos futuros, eu me dediquei mais ainda na profissão e inicialmente, foi o que me chamou mais a atenção. E, obviamente, durante o processo, eu fui me apaixonando cada vez mais. Tanto que eu sou viciado no que eu faço. Eu tenho 34 anos, iniciei com 20, e a minha esposa às vezes me acorda porque eu estou sonhando vendendo e eu falo numa negociação. Então... Excelente. É massa esse papo com o Daniel. Eu estou com expectativa muito boa, porque Daniel começou em 2011 numa era quase que pré-digital, uma era em que a rede social era puro entretenimento, não tinha essa questão do marketing digital ser tão forte quanto é hoje. não. E ele vem se atualizando e se destacando, fazendo um movimento muito interessante, adotando estratégias que vão ser compartilhadas aqui. Então fique ligado que esse episódio realmente vai ser incrível. Tem muito conteúdo, tem riqueza em detalhes aqui que a gente vai abordar durante esse episódio de hoje. Daniel, Certo. como é que foi esse julgamento, né? Porque hoje o corretor é uma profissão escolhida. Hoje eu tenho amigos que olham e falam, no mercado imobiliário eu posso prosperar e eu escolho ser corretor de imóveis. Na época era meio que o que sobrava. A gente pode Exato. classificar dessa forma? Exato. Hoje já tem estudos que a profissão corretor de imóveis hoje é a segunda profissão mais desejada para quem está entrando no mercado de trabalho como sendo a primeira profissão. Quando eu entrei na época, era a terceira, quarta opção, era aquele cidadão que, a grande maioria, Sim. Não todos, a grande maioria era aquele cidadão que não deu certo em várias profissões e acabava indo para o mercado imobiliário, porque a barreira de entrada é muito baixa. Você não precisava ter uma formação, uma qualificação específica para entrar como corretor de imóveis, para entrar na profissão. Sim. Bastava você ter coragem, saber vender aquele produto que, na época, quando eu entrei, tinha muito lançamento. Tem um curso, né, para ser corretor. O que é exigido? Na época já tinha a exigência desse curso. Já, mas a fiscalização não era tão atuante quanto hoje. Então, tinha muitos que atuava na época sem estar com registro, de fato. Porteiro de prédio, né? A gente brigava com porteiro de prédio, síndico, enfim. E realmente, de fato, como você falou, quando eu entrei... eu já tinha iniciado a faculdade de Publicidade e Propaganda, tinha muitos amigos que já estavam em outros cursos aí na faculdade, e eu escutava muito de amigos que falavam, corretor de imóveis, você vai passar fome, se você não vender, você não ganha nada, saia dessa profissão, vá fazer outra coisa. Eu escutava muito isso, sendo que, como eu falei, quando eu senti os primeiros honorários, que eu vi que aquilo dali era algo palpável para mim, eu me dedicando e eu sabendo que a longo prazo aquilo dali ia me dar um retorno, eu esqueci tudo que o pessoal falava e foquei 100% na profissão. Você contou aqui que em um momento você pensou em desistir da carreira. Sim. O que é que aconteceu? O que é que pegou para que você tivesse esse tipo de pensamento? Como eu iniciei em um período que tinha muitos lançamentos, eu tirava plantão debaixo de sol, muitos plantões eu tirei que era só uma cadeira de plástico e um guarda-sol, panfleto na mão, era exaustivo na época, e como é hoje, sendo que eu acredito que hoje você tem muito mais facilidades do que quando eu entrei. E aí você... passar 30 dias tendo várias provações durante esse período. Você ter cliente que dava uma proposta e depois desistia.
E aí no começo, agora não, que a gente já está mais Experiente, calejado, né? mas no começo você tem aquele cliente que deu uma proposta, gerava aquela expectativa e depois o cliente, não quero mais, vou comprar um outro imóvel com outro corretor. Isso daí, com o tempo, foi tendo certas frustrações e a questão, como eu estava falando, a questão financeira, quando chegava no final do Pesava, né? mês, eu falava, caramba, me esforcei tanto e cheguei agora, eu não tenho R$ 0 na minha conta, não recebi nada. E aí, o que não me fez desistir na época foi o gerente que na época trabalhava comigo, e ele falava, Daniel, na época ele tinha 28 Vamos anos. citar o nome dele aqui? É porque ele já faleceu, né? Ele já Sim, veio a falecer, pena. na época era o Ricardo Dantas. E aí ele falou, Daniel, eu tenho 28 anos, sou bem sucedido aqui na profissão. Ele ter começado muito novo. Faça tudo que eu vou lhe passar, todas as estratégias que eu Eu vou vou... transmitir para você. Exato. Se você não vender em 30 dias, você vai embora. Porque eu falei para ele, cara, se eu não vender, eu tô querendo ir embora. Aí ele disse, não, fique mais 30 dias. Se você não vender, em 30 dias você vai embora. E aí, acabou que, utilizando as estratégias dele na época, estudando melhor os produtos, estudando melhor as argumentações que eu tenho que passar para o cliente, eu fui me especializando em determinados produtos da época. Isso daí fez com que eu, apesar de novo, quando era questionado pelo cliente, o cliente sentia uma certa Firmeza, autoridade, uma certa firmeza, credibilidade. exatamente, no meu trabalho. E acabou que deu certo eu concretizar 2 negócios naquele período. Porque eu utilizo barba, para você ter ideia, desde aquela época, porque quando eu iniciei eu não usava barba. Sim. E aí o pessoal não dava muita credibilidade, achava que era Cara um menino. novinho, Exato. esse menino não entende de nada, Você está aquela querendo coisa. me empurrar aqui Só um quer a comissão imóvel. dele e acabou. Exato. E aí, na época, um amigo meu, rapaz, deixa essa barba ficar grande aí, que vai que ameniza aí, que a barba é a maquiagem do homem, né? É, eu E passei por isso em alguma medida quando eu era consultor de marketing, ainda também com os meus 20 e poucos anos. E eu, caramba, eu tenho que usar alguns acessórios aqui que transmitam uma certa autoridade. Então eu andava de sapato, usava, sempre usei barba, usava barba, usava camisa ensacada com cinto e tal. Era aquele pronto. estilo ali, meio que fantasiado de um consultor, mas usava aquelas mochilas, aquelas bolsas de lado, né? Pra o meu cliente olhar assim e falar, pô, esse cara tem até a pastinha dele ali, ele tem Você, um jeitão de consultor mesmo. você tá me descrevendo aí. Se você pegar umas fotos minhas antigas, era de blazer, É, gravata, exatamente nesse estilo aí. E é em uma isso. cidade quente como Natal. Hoje, Então, em dia, eu trabalho assim, sim, mais informal, bem vestido, mas sem a necessidade de estar realmente de gravata e roupa montado, social. né? Exato. Massa. Daniel, e você falou de um ponto massa, interessante, e eu conheço muito bem a sua história, sei que você é um cara estudioso. É, qual foi a importância desse estudo contínuo para você se desenvolver e ganhar mais confiança a ponto de chegar numa etapa da sua jornada em que você sai da imobiliária, você decide efetuando vendas, já com uma certa carteira de clientes formada ali, você decide fazer meio que essa transição ali para virar um corretor autônomo. Como é que foi a Exato. importância do conhecimento para você nesse caminho aí? Porque o amigo que está nos assistindo, a amiga, pode estar passando por essas atribuições, por essas provações agora. E você pode olhar, entrar lá no perfil do Daniel e entender, pô, o cara tá sucesso, tá tendo vendas todos os meses, mais de uma venda, atende o mercado de alto padrão, é um corretor procurado, mas é sempre bom lembrar que toda caminhada começa no primeiro passo, né, meu amigo? Então, Exato. você já tem trilhou um caminho que hoje você consegue desfrutar de uma posição diferenciada. Mas como é que foi lá atrás essa construção de conhecimento? Qual foi a importância disso? Para que você se sentisse firme para encarar esse mercado sozinho. Quando eu iniciei no mercado, eu sou uma pessoa muito observadora. E aí, eu sempre fui aquele tipo de pessoa que, ó, não quero estar perto de quem é negativo, porque você sabe que tem gente que você chega, poxa, não estou vendendo nada, o mercado está horrível. E aí começa a deixar você com a sua energia mais baixa. E aí eu saí, inicialmente já saí de perto desse pessoal. E aí Que eu bom. comecei a focar nos corretores que na época vendiam muito na imobiliária.
E eu via a diferença dos corretores que vendiam muito e os corretores que vinham reclamando. E aí, observando os corretores que vendiam mais, eu observei que eles tinham uma comunicação muito melhor do que o resto do pessoal. Eu via que eles tinham uma oratória melhor, tinham um nível intelectual melhor. E isso daí começou a chamar minha atenção e eu comecei a me aproximar de alguns desses corretores, meio que para me espelhar, para ver o que, é que eles faziam, para que eu pudesse fazer também no meu início e viesse a dar certo. E aí eu observar que eles sempre estavam em treinamentos constantes. Todo treinamento, tinha treinamento fora da cidade, o pessoal ia. Treinamento dentro da imobiliária, o pessoal ia. Quando tinha um produto novo, como eu falei, inicialmente era muito lançamento. Hoje eu trabalho mais em imóveis de terceiros. Mas eles mastigavam o material que a construtora entregava para quando chegasse no cliente ele já ter todos os argumentos. E então, eu falo para você que, tanto na época que eu entrei como hoje, qualquer profissional que ele queira se destacar, ele tem que estar bem capacitado. Tem que estar estudando, tem que estar lendo bons livros até para poder ter outros assuntos com seus clientes. Aumentar o repertório, né? Eu Exato. digo sempre que o investimento em conhecimento rende os melhores juros. É com conhecimento, ninguém pode tirar de você e você consegue aplicar aquilo ali e transformar em receita literalmente, porque quando você se depara com clientes exigentes, né? Hoje se fala muito, a gente vai falar sobre isso, que você tem que atender o alto padrão e todo mundo quer meio que empurrar. O camarada que às vezes está começando, às vezes não tem nem repertório de vida, não tem nem vivência para atender determinado tipo de cliente e muitas vezes isso dá errado. Mas o conhecimento é uma base interessante para que a gente se sinta seguro em qualquer ambiente, em qualquer nicho de mercado, em qualquer profissão até, eu diria. Eu cheguei a ter uma fase que eu lia um livro por semana. Muito bom. Era um livro por semana de persuasão, livros financeiros, estratégias de vendas, para exatamente quando chegasse na frente do cliente, eu saber conversar com o cliente. Porque você é vendedor e você sabe que você estando na frente do seu cliente, se você gaguejar, você já perde a credibilidade. Então, isso é muito interessante, mas eu tenho uma curiosidade e eu acho que eu nunca lhe perguntei isso. Como é que foi o dia 1? Daniel vivia numa imobiliária, né? Trabalhava numa imobiliária e imagino que frequentava a sede dessa imobiliária, apesar que o corretor está sempre visitando os imóveis, os empreendimentos, nos eventos também, como você bem falou, nos eventos inclusive de desenvolvimento. Mas como é que foi esse momento de apertar a mão do pessoal, agradecer pela oportunidade e no outro dia acordar e pensar, e agora? Como é que vai ser a minha rotina? Como é que você estruturou? Como é que foi a sensação desse dia, primeiro? E segundo, como é que você estruturou essa jornada, que hoje eu sei que você é um cara extremamente disciplinado e tudo mais, mas que isso foi construído. Como é que foi o início? Olha, quando eu comecei, não tinha internet, né, como tem hoje, tinha internet, evidentemente, mas não tinha as redes sociais, não tinha esses sites de anúncios que trabalhamos hoje, então era um trabalho muito arcaico. E aí, quando foi o meu primeiro dia, o meu primeiro contato com o mercado eu recebi uma lista do meu gerente e falou, ligue para essas pessoas e oferte imóveis. Basicamente isso. Inicialmente eu não tive o treinamento e aí eu comecei a ver como é que o pessoal estava ofertando para que eu pudesse fazer também. Sendo que aí eu observei logo no início que eu tinha muita negativa. Sim. Porque eu oferecia um produto específico, um exemplo, ligava, olá Israel, tudo bem? Aqui quem está falando é Daniel Dantas, corretor de imóveis. Eu estou ligando para oferecer um produto lançamento que a gente está tendo aqui no bairro do Tirol. Aí se você não quisesse no bairro do Tirol, você já dava um não. E já me desarmava no telefone. Uhum. E eu via que o pessoal queimava muitas ligações. Oferecendo algo específico. E quando o cliente dizia não, ele não sabia para onde ir. E aí eu peguei e mudei o meu roteiro. Na época eu comecei a oferecer a minha assessoria. Sim. E aí eu falei, como a pessoa estava do outro lado da linha, ela não sabia que eu tinha 20 anos, que eu não tinha barba, que eu era um menino novo. Mas eu sempre tive uma voz um pouco grossa, mais grave. Né? E aí eu falava firme, Israel, quem está falando aqui é Daniel Dantas, sou consultor imobiliário, eu estou ligando para o senhor para saber como é que está o seu interesse em comprar ou vender imóveis aqui na cidade natal. Eu gostaria de oferecer a minha assessoria para o senhor. E aí, só essa mudança de texto
Sim. já me trouxe muitos frutos naquela época. E aí, eu sem ter network nenhum, hoje eu tenho, porque obviamente Foi depois construído, foi né? construído, mas eu sem ter nenhum contato com nenhum cliente, eu comecei a atender clientes só nessa mudança aí de E aí texto. você chamava esse camarada para tomar um café, para se conectar, para apresentar alguma possibilidade, entender o que ele queria, era isso? Inicialmente, eu chamava para imobiliária, Sim. sendo que eu observava também que quando o cliente, isso daí é a minha percepção, tem outros profissionais que têm uma percepção diferente da minha, mas é o que eu senti na época, que quando ia para a imobiliária, o cliente, ele meio que não estava à vontade, Se porque não era sentia acuado. não era o ambiente dele. E aí eu comecei a atender os clientes nas casas deles, Sim. no trabalho deles, Gerando um outro nível de conexão aí, né? Exato. E aí eu faço isso até hoje. Sim. Porque eu sinto que o cliente, quando está no seu escritório ou na casa dele, ele está mais à vontade, porque é um ambiente mais familiarizado. Sim. E aí ele está mais, Ele é um ambiente onde ele é dominante, né? e ele tá mais aberto para escutar o que eu Sim. vou passar para ele. Do que quando é no contrário que eu sentia na época, que já botava um escudo e já ficava naquele, ó, a qualquer momento esse rapaz vai querer me vender alguma coisa. É. Entendeu? Isso aqui não é à toa, esse cafezinho vai ter um preço. Exatamente. É isso. Mas Exatamente. eu queria saber como é que foi o dia que você saiu da imobiliária. O dia que Certo. você agradeceu a oportunidade, explicou pro pessoal que estava agora em uma nova fase da sua carreira e acordou na sua casa no outro dia. Como é que foi sua rotina nesse dia? Como é que foram seus pensamentos e como é que foi sua rotina? Certo. Eu fiquei de 2011 a 2014 trabalhando nessa imobiliária. E aí, um dia eu sempre guardava as folhas de pagamento dos honorários que eu recebia. Sendo que eu era muito novo, ganhava bem, gastava tão bem quanto recebia e não tinha esse controle e de fato não tinha uma noção de quanto que eu ganhava mensalmente, de quanto eu recebia anualmente. E aí, nesse período, no final de 2014, eu, por curiosidade, sentei, peguei a minha pasta que eu guardava todos os meus recibos e fui somar. Quanto que eu tinha Faturado ao longo faturado de um ano. durante o período que eu entrei até aquele Sim, momento, que eu guardava tudo. entendi. E aí, quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu, para onde é que foi todo esse Esse dinheiro. recurso aqui? E aí, trabalhando na época, na imobiliária que eu trabalhava na época, de 5% eu ficava com 0,9%. E aí, eu fazendo as contas também, falei, poxa, se ao invés de 0,9 eu recebesse 5 de tudo isso daqui, Era outra vida, né? exatamente. Aí eu falei, não, acho que agora já o meu estágio, agora eu vou começar a trabalhar para mim, eu vou querer ter esse desafio. Sendo que, quando eu iniciei em 2015, foi exatamente quando no período do mercado imobiliário a gente passou por uma crise grande no mercado. E Isso. aí foi o meu primeiro baque aí no mercado, que realmente eu passei algumas dificuldades, que é até bom falar, porque como você disse, as pessoas olham hoje minha rede social, vê eu viajando, vê eu tendo vendas todos os meses. Mês passado eu vendi 5. Agora, antes da gente vir para o podcast, assinei mais um contrato de um Sim, imóvel agora de quase 2 milhões. Então, muito bom. as pessoas não têm uma noção do que foi o que eu passei lá atrás. Em 2015, foi quando o mercado teve essa crise inicial, foi logo quando eu iniciei e decidi trabalhar para mim. E eu fiquei, para você ter ideia, 7 meses sem vender um imóvel. E Caramba, aí 7 meses com zero vendas. E você tinha caixa? eu achava que tinha. Eu achava que tinha, porque eu nunca tinha passado por um período tão longo. Então, o de seco, de deserto, né? É porque o que acontece, quando eu peguei o ritmo, trabalhando na imobiliária, e meio que aprendi o caminho das pedras para poder chegar nos clientes, eu desde lá atrás eu consegui ter uma frequência de vender todos os meses. E aí, quando chegou esse período, eu estava acostumado a vender todos os meses. Estava acostumado a estar entrando recurso. Sim. E aí eu quis manter o mesmo padrão de vida que eu tinha, com caixa que eu tinha. Porque eu Em achava algum que era... momento dessa carreira, você imagina que, ou você consegue hoje identificar que faltou a educação financeira? Ah, 100%. 100%. Hoje, em 2025, muitos dos meus colegas ainda têm dificuldades com isso.
Eu converso muito com os outros corretores e eu sinto que não só na minha profissão, mas Em várias áreas, o brasileiro no geral, ele Sim. não tem uma educação financeira boa. E na nossa profissão, dependendo do corretor, ele tem um fluxo de recebimento mensal alto. E acaba se acostumando até aquele padrão de vida, acaba acostumando a estar recebendo mensalmente X quantia e acha que aquilo dali vai ser eterno e não tem uma educação financeira, porque quando chega num período desse, como aconteceu comigo, Sim. aí muitos quebram. Para você ter ideia do quanto foi difícil para mim, eu durante 3 meses, eu estava sem recurso nenhum, almocei no barriga cheia, que a gente fala que é Restaurante popular. restaurante popular, indo para Podre, eu fiquei 3 meses almoçando lá R$ 1, porque eu não tinha dinheiro para pagar o almoço. Sim. E os meus pais descobriram isso há 2 anos atrás, quando viram uma live minha, porque eu saí de casa com 21 anos. Eu comecei com 20, fiz 1 ano de caixa, quando fiz 21, falei para minha mãe e para meu pai, falei, tô indo morar sozinho, tchau. E aí, desde que eu saí da casa dos meus pais, na minha cabeça, a partir do momento que eu saio A responsabilidade é sua, exatamente. Né? Então, se eu cheguei naquela posição, meus pais não têm nada a ver com isso. Eu tenho que assumir a besteira que eu fiz, então eles não têm que se preocupar comigo. Então, descobriram 2 anos atrás. Legal demais. Muito curiosidades aqui, viu, galera? Dos bastidores do Daniel. E aí, cara, eu acho que agora a gente chega numa hora que é o ponto da virada, né? Sim, Como é que foi esse momento seu de, poxa, cheguei aqui praticamente no fundo do poço na carreira, né? Eu já tive uma condição legal, já tive uma carteira, já tive um fluxo de vendas interessante, caiu tudo, as vendas não estão existindo mais, 7 meses sem vender, caiu o padrão de vida, imagino que você deve ter tido que se desfazer de alguns bens, algumas situações aí no meio desse processo. E qual foi o momento que você falou, vai ser diferente? Certo. Agora eu vou ser um protagonista do mercado. Eu lembro muito bem de uma frase que você falou quando me procurou pra gente conversar, já foi alguns anos depois, Sim. que foi você dizia pra mim o seguinte, Israel, se pensar em corretor de imóveis, eu quero que pensem em Daniel Dantas. Exato. Eu quero que lembrem de mim, eu quero ser lembrado e reconhecido como uma excelente opção, uma das melhores opções do mercado imobiliário aqui de Natal. Como é que foi esse momento, esse ponto da virada? Eu acho que começa na mente, né? Sim. Ainda em 2015, eu tive essa mudança. Como eu disse, estava trabalhando já sozinho. E aí, faltando 5 meses para acabar o ano, eu em casa pensando o que é que eu faço para poder dar certo de novo. Porque o vendedor é assim, se ele deu certo uma vez, ele Sabe o caminho. vai fazer dar certo 1000 vezes. E aí eu pensei, na época eu falei, cara, eu preciso voltar para uma imobiliária para que eu possa ter aquele estímulo com outras pessoas no sentido de uma competição saudável. Sim. Porque eu precisava de alguma coisa. Ter referências, comparativos. Eu precisava de alguma coisa me cutucando. Eu sou uma pessoa que eu tenho que ter sempre um objetivo, sempre uma meta. Se eu não tiver uma meta, um objetivo, eu acabo ficando acomodado. E aí, na época, eu fui para uma imobiliária, que eu conheci o dono, liguei para ele, cara, eu tô passando por isso, deixa eu trabalhar na imobiliária. E ele venha. E aí, no primeiro dia, eu falei para ele, quem é o corretor que está em primeiro lugar de vendas aqui? Aí falou, aquela moça ali. Fui falar com ela, faltando 5 meses para acabar o ano. E aí eu cheguei para ela e falei, olha, estou chegando agora na imobiliária, mas até o Natal eu estou na sua frente. Aí ela riu e todo mundo riu, porque está chegando agora, já está... Lançou o desafio. Já lancei logo público, logo o desafio na frente de todo mundo. E aí eu comecei a fazer coisas que eu tinha deixado de fazer. Sim. E comecei a fazer novamente. No caso, eu comecei a fazer muitas ligações e eu começava a fazer as ligações de telemarketing de 8 da manhã e até 8h30 da noite. Eu levantava da mesa só para almoçar e beber água, ir no banheiro e voltava. Era o primeiro a chegar na imobiliária, o último a sair. E foi logo também quando eu observei que tinha os sites de anúncio. Foi logo quando começaram a surgir os sites de anúncio. E aí eu pesquisando, eu sempre
Estudou também de publicidade, a gente também, na época, Sim, ia com vendo conhecimento, né? Exato, e aí eu vi um site, na época era R$ 50 por mês, eu coloquei, cadastrei meu cartão de crédito, e eu vi que era logo o início, era como se fosse uma startup, digamos assim, Sim. bem Era exageradamente. algo que nem todo mundo fazia. Exato, Perfeito. exato. Eu vi que muita gente estava fazendo o que eu fazia, mas essa parte de site, ninguém Tava utilizava. investindo nisso ainda. Exato. Aí eu peguei, comecei a colocar uns anúncios no site, comecei a entrar Os anúncios naqueles, em destaque, né? nos sites, comecei a entrar em grupos do Facebook, que também eu vi Sim. que ninguém usava isso. E aí eu tinha um grupo na época, acho que era Classificados RN, quando eu olhei, tipo, tem umas 20 mil pessoas, eu falei, cara, se eu botar um negócio aqui, com 20 mil pessoas, sair um negócio, cara, e é de graça ainda Sim. esses grupos do Facebook, Custo de aquisição cliente zero. zero. Aí eu comecei a pegar alguns produtos de lançamento e comecei a jogar nesses grupos. E aí começaram a vir clientes da internet. Olha E aí. aí eu comecei a meio que desmamar a parte do telemarketing e focar Na rede muito social. na rede social. E comecei a fazer parcerias aí também com algumas empresas. Por exemplo, na época tinha uma empresa de cursos profissionalizantes aqui em Natal. Eu não me recordo qual é o nome, nem sei se existe mais, mas eu cheguei lá para o gerente da época e falei, posso colocar alguns panfletos meus com a minha foto e falar que o aluno que indicar um comprador vai ganhar uma mensalidade aqui. Aí eu falei, para você é bom que eu vou pagar aqui para o aluno que Indicou? indicou, para mim é bom também que eu vou vender para alguém que ele indicar. E ele acabou aceitando. E aí a gente colocou em todas as salas, em todas as mesas, tinha uma foto minha com um bilhetezinho falando isso. Excelente. E eu acabei fazendo mais negócios com isso. E nessa brincadeira, em 2015, eu consegui fazer 5 milhões de vendas em 5 meses, vendendo 1 milhão por mês. E aí, quando foi em janeiro de 2016, eu saí da imobiliária e voltei Como a líder. trabalhar. E voltei, em primeiro lugar, Cumpriu. consegui. Eu tenho um troféu até hoje na minha casa. Muito Eu já bom. ganhei outros prêmios de outras construtoras imobiliárias, mas esse em específico eu guardo porque foi muito Foi significativo a para mim. Fênix. Exato. Os outros eu acabei já me desfazendo, mas esse em específico eu não me desfaço. E aí, em 2016, eu comecei a trabalhar para mim novamente. E aí já com uma outra mentalidade, questão de investimento, questão também de Mais maduro financeiramente. exato, consegui me recuperar financeiramente, né, naquele período. E aí eu comecei a olhar também, comecei a olhar para os imóveis de terceiros. Sim. Eu vi, porque o que acontece? Você era muito eu- focado em lançamento até então. Exato, exato. Como eu disse, eu sou muito observador. Quando eu vi que muita gente estava indo numa direção, eu acabava indo para outra direção que é aquele negócio, quem chega primeiro bebe água limpa. E aí eu via que os imóveis de terceiros, você não concorria com as imobiliárias e construtoras, porque você consegue gerir aquele imóvel específico, diferente Sim. de uma construtora que na época vendia, Tem a até equipe hoje, própria. exato. E aí eu comecei a trabalhar focado em imóveis de terceiros. E aí, inicialmente, eu montei uma estratégia de trabalhar 50 imóveis em carteira, que hoje é mais reduzido, até para poder ter um controle melhor nos meus atendimentos e dos meus clientes. E aí eu comecei a fazer a experiência de trabalhar com 50 imóveis, de particular, trabalhando com os honorários já fixados. Na época a construtora pagava 4%, eu comecei a trabalhar em 5 imóveis de terceiros. E aí eu fui me especializando. Já estava se diferenciando do mercado, né? E aí, exatamente. E aí eu comecei a focar exatamente nesse nicho e acabou dando certo. E aí comecei com 50 imóveis, depois reduzi para 40, depois 35 e hoje eu trabalho aí com no máximo entre 25 a 27 imóveis em carteira para que eu possa ter a gestão desses produtos e dar uma atenção mais qualificada também para os meus clientes. E fazendo essa redução, para você ter uma ideia, com 50 imóveis eu vendia, por exemplo, um imóvel no mês, 2 imóveis no mês. Com 25 a 28 eu consigo ter uma rotatividade de 4 imóveis no mês. Mês passado foram 5 imóveis e não são imóveis de valores agregados baixos, são imóveis com valores altos. Então, eu tendo um foco em vender aquele imóvel específico, eu vou me dedicar 100% para vender aquele imóvel e aí eu consigo ter um retorno mais rápido.
E aí você teve um momento que falou, não, o meu nicho agora é mais focado realmente em imóvel terceiro. E tem um termo que você bate muito na tecla, falando que a exclusividade vende, etc. e tudo Sim, mais. sim. Como é que foi o começo dessa introdução, dessa sua metodologia que você defende muito? Hoje já está bem mais Hoje está mais disseminado. disseminado, né, essa ideia, mas esse agenciamento exclusivo, como é que foi o início, né? As barreiras, eu acho que todo mundo que está iniciando algo sofre um pouco mais para conscientizar, para fazer com que as Sim, sim, pessoas sim. entendam a importância. Como é que foi esse início aí? Em que período? Em 2016, 2017? Ainda em 2016, porque quando você trabalha um imóvel sem ter a gestão do imóvel, você acaba concorrendo com o seu com o porteiro do condomínio, acaba concorrendo até entre Com o os... vizinho? Exatamente. E acabava que eu comecei a perder muitas vendas com isso. Eu fazia o trabalho, divulgava o imóvel, e aí chegava o vizinho, chegava o porteiro, chegava até um outro corretor que infelizmente, como toda profissão tem uns bons e os não tão bons, chegavam e até o proprietário com o cliente direto e vendia diretamente. E eu acabei levando algumas rasteiras e essas dores foram fazendo com que eu começasse a buscar trabalhar com a exclusividade, com a gestão exclusiva. E o que ajudou muito a ter a aceitação maior foi quando a gente começou a trabalhar mais também a minha marca como nome, como pessoa, como corretor. Porque antes eu agenciava os imóveis com exclusividade, mas eu trazia os dados para os clientes. E aí, na época, eu já tinha gente utilizando rede social, sendo que eu não gostava muito de aparecer. E aí Aí foi a gente já tá falando de 2018, né? já É um estamos momento ali pulando que aí em você. Eu 2018. lembro disso porque participei desse Sim, capítulo sim, aí. sim. Então é um momento que você diz: quero ser uma referência, tenho uma metodologia de trabalho que eu preciso divulgar mais, tenho resultados legais já e posso ter resultados ainda melhores. Sim, sim. E aí a gente começa a desenvolver um trabalho voltado para o nome Daniel. Exatamente. E aí Daniel deixa de ser vitrine de imóveis, que ainda continua sendo, mas ele começa a ser o garoto propaganda da sua vitrine também, Exato. né? Qual foi o desafio aí, Daniel, na tua mentalidade para dar essa virada de chave? Eu acho que a gente tá hoje em 2025 e ainda tem muita gente com medo, né? Desse Sim, julgamento que vai sim, sim. chegar, de não dar certo, hoje tudo precisa de um investimento, né? Na produção de um vídeo, na produção de materiais à altura, né? De Sim, materiais sim. que traduzam qualidade. Se investe muito nessa ideia de se posicionar na rede social e muita gente não tem resultado. Sim, Você sim. que investiu e teve, quais eram esses medos iniciais? Como é que você pensava naquele momento? Certo. Quando começamos o nosso trabalho, a gente ficou aí de outubro de 2018 a novembro de 2024. Tivemos aí, eu e você, um casamento aí de 4 anos. 22. 2022, perdão, Foi. de outubro de 2018 a novembro de 2022. 4 anos aí de Exato. casamento, trabalhando aí a minha Marca marca. Daniel Dantas. E no começo, não sei se você se recorda, eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Eu Sim. não gostava de aparecer em rede social, nem utilizava rede social. E aí você falou, Daniel, a gente vai começar um trabalho, você vai ter que começar a aparecer. Vai ter que... Porque quando eu procurei você, inicialmente não foi para fazer esse trabalho, né? Exato. Eu procurei você Procurou uma para a sua agência, agência para para fazer artes. terceirizar aquela coisa Exato, para toda. fazer artes para mim. É. E aí... É até É, importante dar uma frisada nessa parte da história, porque na época, em 2018, se vendia aquele pacote de artes, né? Quanto custa o seu trabalho de agência? Ah, exato. custa 3 posts por semana, é X, É, 4 é Y, 5 é outro preço. E normalmente a agência pensava de fazer o seguinte: quanto mais artes eu colocar para esse cliente produzir e para ele postar, mais caro fica o contrato. E aí o contrato ficava mais caro e a rede social do cliente ficava menos interessante. Porque ele estava postando muito e postava basicamente produto. Então o cliente passava as imagens dos produtos para a agência,
que colocava lá o logotipo do cliente, fazia uma determinada arte, alguma coisa nesse sentido, colocava alguns informativos, uns textos lá e publicava. Sim. E esse resultado era o quê? O mercado todo fazia a mesma coisa. E a marca que serve para criar diferença, serve para criar desigualdade, fazia exatamente o contrário. Essa Exato. marca perdia força, perdia valor, porque eram todas as comunicações genéricas. Independente de quem Exato. fosse o corretor, o perfil na rede social era exatamente o mesmo. E aí a Exato. gente vem com a ideia de fazer diferente contigo. Exato. E aí você fala, Daniel, você tem que aparecer na rede social. E aí, como eu disse para vocês aí, né? Eu sou muito reservado. Se você for acompanhar minha rede social, eu posto o meu dia a dia, mas a minha vida particular, eu posto uns flashes. Discreto. Sou mais discreto. E aí você falou, Daniel, tem que postar foto sua, tem que fazer vídeo seu dando bom dia, tem que gravar vídeos. E eu falava, caramba, rapaz, esse negócio, pelo amor de Deus, não é para mim. E aí você falava, ó, é um trabalho de formiguinha. Eu lembro que você falava isso. É um trabalho de formiguinha. A gente vai começar agora, mas para começar a colher alguma coisa, 6 meses para frente. Exato. 6 meses a 1 ano. E aí que também, eu sei que também foi não sei se um diferencial, mas da minha parte também com você, de ter a paciência. Acreditar e ter a paciência, porque hoje em dia as pessoas são muito imediatistas. Verdade. Você chegar para um profissional, pessoa, ou até esses mais jovens agora, ó, você vai ter que fazer um trabalho aqui de pelo menos 6 meses a 1 ano para você ter para começar a ter algum resultado. Eu só quero nada. Exato. Eu quero pagar para daqui a 30 dias no máximo já estar colhendo os frutos. Mas aí a vida não é um morango, né? Você tem que aprender a vivenciar o processo. Exato. E aí, se você pegar na minha rede social, deixa aí lá, tem o meu primeiro vídeo que eu postei. Todo escuro no Motorola, o áudio horrível. Na época, questão, para você ver, a questão da prática, né? Sim. Na época eu demorei, acho que umas 3 horas para fazer um vídeo de 1 minuto. Eu fazia, falando, esse negócio tá bom, não. Apagava. Aí depois já tava cansado, eu falei, cara, não vai ficar do jeito que eu quero, eu tô começando agora. E aí eu postei, e na época, puxa, deu muitos comentários, muita gente começou a se identificar com as minhas postagens, e aí começaram a vir organicamente. O detalhe, 100% dos meus seguidores são 100% orgânicos, não tem seguidor comprado, não tem nem um robô fazendo essa questão, não. É 100% orgânico, são pessoas que chegaram lá, gostaram do meu trabalho, gostaram do meu perfil, se identificaram comigo e ficaram lá na minha página. Perfeito. E aí a gente começou esse trabalho orgânico inicialmente, eu mostrando meu dia a dia, mostrando o dinamismo das atividades do mercado. E aí, com o passar do tempo, foi ficando natural para mim. Então, para a pessoa que olhar para a minha rede social e ver a minha desenvoltura hoje, ver os meus vídeos bem produzidos e falar, poxa, eu não estou com essa qualidade aí, eu não vou fazer. Cara, tem que começar. Tem que começar. A gente não nasceu falando. Exato. Então... E aí é muito importante você falar isso, porque tem muita gente que se compara o dia 1 dele com o seu dia 30 mil, né? Você já está ali há anos fazendo aquilo, fazendo de uma forma constante. É uma coisa que você falou há pouco tempo, que você tem disciplina, que você fazia as ligações. Sim. E hoje a ligação, vamos dizer assim, na analogia, é como se fosse o seu história do dia a dia, é como se fosse a sua rotina mostrando o seu trabalho, é como se fosse a sua rotina de divulgação dos seus produtos, dos produtos dos clientes que confiaram em você para colocar na sua carteira. E que se você não tiver aquela constância, se você não tiver aquele compromisso, aquilo não vai andar no ritmo que você gostaria. Né? Então só depende da gente. Né? Ó, eu vou falar algo que é bem interessante para quem está me assistindo, para você ver a importância do iniciar, do começar. Tem uma corretora muito amiga minha, que hoje ela tem uma imobiliária, e acredito que uns 3 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, eu fiz um vídeo de uma casa incrível na Cidade dos Bosques, onde eu mergulhei na piscina da casa. Sim. Com roupa de banho, mergulhei e vendi esse imóvel em, acho que 2 semanas. Imóvel no valor alto, em 2 semanas, devido também à apresentação do vídeo. Foi um vídeo que teve muita repercussão na época e tiveram críticas de outros colegas de profissão na época. Falavam,
Agora, pronto, o corretor tá nadando agora na piscina do cliente. Agora é para aparecer um vídeo desse. Um vídeo desse, não sei, aí começar as críticas. E aí, essa corretora, na época, veio falar comigo na rede social, no Instagram, mandou uma mensagem para mim, não conhecia ela pessoalmente, falou, Daniel, me diga o que é que você faz para não ter vergonha de fazer um vídeo desse mergulhando na piscina da casa do cliente. Porque eu não consigo fazer um vídeo, não consigo fazer um story. Aí eu falei para ela, minha amiga, você tem que pensar na seguinte situação. Se você fizer, vão falar de você. Se você não fizer, vão falar de você do mesmo jeito. Então, todo final de mês vão vir os seus boletos. Todo final de mês vão vir as suas contas. Qual é o seu plano? Qual é o seu objetivo? Eu queria dar uma condição melhor para minha filha, para minha família. Eu falei, então pronto, foque nisso. E aí, eu até brinquei com ela, se eu fosse mulher, eu pulava de fio dental na piscina. Falei brincando. Aí eu falei, dane-se o que os outros vão pensar de você. Comece, porque se você for pensar no momento ideal, vai vir outra pessoa que novinha, que chegou agora, e vai fazer, vai sair na sua frente. Vai ter mais ousadia, né? E vai fazer. O mundo premia quem está ousado. Exatamente. Hoje em dia tem essa situação. Hoje tem muitos profissionais extremamente capacitados. Sim. Que ganham menos do que outros que não são tão capacitados, mas que sabem falar de frente à câmera, sabem se apresentar e ganham autoridade devido a isso. E tem coragem de colocar isso para o mundo, né? Exatamente. Precisa de uma dose de coragem também. Eu falo até sempre assim, que todo mundo, ou você tem uma estratégia ou você faz parte da estratégia de alguém. Quando você se submete a pular na piscina, você tem uma estratégia. Você sabia o que você estava fazendo ali naquele material, tanto é que ele chamou bastante atenção e você teve o êxito ali em vender um imóvel num ticket alto em um curto período de tempo. Exato. Né? Mas quando o camarada não tem estratégia, a opinião do outro, o ruído que vem de fora, faz mais barulho do que devia. E isso reflete, muitas vezes, na desistência, ou na dúvida, ou nos dilemas, ou no medo que fica exagerado, que acaba travando até esse profissional e deixando fazendo com que ele não consiga agir tanto. Você falou algo aí que realmente é 100% certo. Concluindo a questão da minha amiga, ela escutou o que eu disse, começou a aparecer em rede social, começou a gerar vendas e teve uma notoriedade e hoje ela tem uma imobiliária. Muito bem consolidado. Exato. E isso num curto período de tempo, se a gente for parar para pensar. Sim. E o que você falou aí também me lembra quando a gente colocou o primeiro outdoor aqui na cidade. Sim. Que foi após um longo trabalho aí trabalhando a minha marca pessoal na rede social, com as estratégias que a gente vinha criando naquela época. Você chegou para mim e falou, Daniel, acho que está na hora da gente colocar um outdoor aqui na cidade. E foi novembro, não me recordo o ano. Eu estava no hotel e você me ligou na época que estava subindo um outdoor ali do lado do Cidade Jardim. Roberto Freire. Eu tava de férias, você falou, Daniel, vai subir o outdoor tal dia. Eu falei, quando subir você fala comigo. E aí, na época você falou que quando estava subindo, teve que parar uma faixa, né, da Roberto Freire, porque para colocar o outdoor, que é do tamanho de um ônibus. Na verdade, o outdoor que o Daniel está falando não é outdoor de madeira tradicional. Isso. É um front light, que é numa estrutura metálica, 40 metros quadrados, e que precisa de um guindaste para subir a placa, né? E aí, na época, essa história eu adoro contar, porque na época você ligou para mim, Daniel, o pessoal aqui tá puto da vida porque parou um trânsito aqui da Roberto Freire para poder subir a estrutura. E aí, uma das pessoas que estava no trânsito era um colega de profissão que depois, no outro dia, ele ligou para mim pedindo desculpas. E aí, essa história é curiosa. E quando foi no outro dia, eu no café da manhã, no hotel, ele me liga, porque você sabe quando eu estou viajando, de férias, eu não trabalho. Sendo que ele me insistiu nas ligações, eu atendi. Eu falei, diga aí, meu amigo. Ele falou, tô ligando para pedir desculpas. Aí eu, mas desculpa de quê? O que aconteceu? Não estou sabendo de nada. Ele disse, não, porque ontem de noite você estava subindo, uma empresa estava subindo um outdoor com a sua cara lá, seu slogan, e eu estava falando, rapaz, quem bicho babaca esse corretor, parando o trânsito, atrapalhando a cidade toda, gastando uma nota para fazer uma propaganda dessa, isso daí não vai dar retorno nenhum para esse cara, não.
Aí a esposa dele, na hora, no carro, olhou para ele e falou assim, olha, ao invés de você estar xingando ele, ao invés de você estar criticando ele, você deveria ter a coragem de fazer o que ele está fazendo. Você vai ligar para ele e pedir desculpas. Aí ele disse que ficou a noite toda com isso na cabeça e me ligou no outro dia pedindo desculpas. Olha aí. Mas eu fiquei, na época, eu fiquei surpreso. Primeiro que ele escutou a esposa dele, né? Sim. E Que bom, né? Aí segundo que teve a humildade de ligar para mim, me pedir desculpas e contar o que aconteceu. Então, e na época, realmente, também, na época, eu fui muito criticado, tanto que a gente fez outras campanhas do mesmo formato, mas todas as campanhas me trouxeram frutos. E é legal que esse fruto desse tipo de mídia, não necessariamente, eu sei que você que facilitou o seu processo de vendas lá, mas não necessariamente é um cliente que vai te comprar porque viu sua placa, viu seu outdoor. Não. Ali é uma estratégia que a gente utilizou e quando a gente fala aqui no podcast que a gente desmembra realmente e coloca para jogo as estratégias que foram utilizadas, essa é uma estratégia de lembrança de marca. Exato. É fazer com que aquele mar vermelho de pessoas querendo chamar atenção na rede social é a realidade hoje. Na época já era realidade, todos os corretores já estavam fazendo vídeos mais produzidos, já estavam ali criando situações semelhantes ao que você começou fazendo, né? Você começou num nível muito legal de produção de conteúdo, produção de vídeo legal. Isso chamou a atenção, despertou a atenção do público. Exato. Daqui a pouco a gente viu um pouco da concorrência chegando junto também, produzindo materiais. Daniel, tá na hora da gente dar um passo que o pessoal não está nem ainda no radar deles. Vamos produzir, vamos fazer um outdoor, vamos fazer uma mídia exterior na principal avenida da zona sul da cidade, onde você tinha muitos imóveis agenciados, ali um ponto extremamente estratégico nessa produção. E fazendo isso, as pessoas lembram da sua marca. E quando eu falo que marca serve para criar diferença, serve para criar desigualdade, o processo de diferenciação muitas vezes está em fazer o que ninguém está fazendo. A gente identificou que você estava na rede social muito bem e que tinha uma galera começando a ficar bem também. Então vamos para a rua. Vamos fazer um movimento de mídia na rua, onde ninguém está fazendo. Então é sempre, até como insight mesmo aqui para a nossa audiência, para quem está nos assistindo, é sempre pensar, poxa, o que é que o meu mercado está fazendo? Será que eu estou fazendo igual? O que é que eu posso fazer diferente? O que é que eu posso fazer que ninguém está fazendo? E aí, meu irmão, você tem um negócio que eu tenho que lhe parabenizar, que é a coragem. A coragem de fazer. Porque muita gente tem a ideia, mas poucos dispõem da coragem, né? Sim. Parabéns por isso. E aí, cara, como é que você... Eu anotei aqui muitas coisas para perguntar, mas o episódio não pode ficar tão extenso, mas eu lembro muito... Tem que ter um episódio 2 aí. Tem que ter. Eu lembro muito da gente, quando eu via as suas falas nas redes sociais, eu falava, Daniel, tu falou uma frase que tu tem que repetir essa frase. E a gente começa, hoje tá claro, você tem os seus jargões, né? Eu tenho vários aqui memorizados, né? Mas se tá no cartório, tá vendendo. Soldado do mercado imobiliário. Glamour da corretagem. Glamour da corretagem, um atendimento ouro. E depois a gente foi vendo vários e vários profissionais utilizando esses jargões, se apropriando assim, até com uma forma, até lhe marcando, né? De uma forma muito educada, de uma forma muito elegante. Mas ficou muito percebido que você virou uma referência para uma série de corretores aí, uma inspiração para esses corretores. O que é que você atribui a isso tudo, né? Eu queria entender a tua perspectiva de construção mesmo, né? De um cara que passou por desafios, furacões, enfrentou tudo isso e hoje é uma grande referência. Eu acredito que muito do que aconteceu desde quando eu iniciei até aqui é primeiro a questão da constância, né? E saber ter uma visão clara de onde eu quero chegar. Então, hoje eu estou com 34 anos, eu iniciei com 20 e eu tenho na minha mente, tenho escrito no caderno como eu quero estar aos 40 anos. Quando chegar nos 40, eu escrevo mais 30 para frente aí. Muito bom. Mas eu ter essa ideia de ter um norte para me direcionar, isso daí é muito importante para que eu pudesse me manter fazendo as estratégias necessárias para que a gente pudesse chegar também onde a gente queria e se manter até hoje, né? Também não
não deixar aí o amor, essa chama aí da profissão acabar, né? Porque tem isso também, que a gente sabe que, por mais que você está consolidado e tal, mas tem outros desafios também. Essa manutenção da chama, eu acho que é um fator muito relevante, né, cara? Muito importante. E em relação a, como você falou, os bordões, aos outros profissionais utilizando também, isso era muito bacana. Isso é muito bacana e você chegar em um imobiliário, chegar em algum evento, chegar um corretor também mais novo e falar que se espelha no meu trabalho, que me admira e pedir orientações, isso daí é muito bacana. Eu fico falo, muito feliz com isso. Eu falo, inclusive, por mim, que o reconhecimento de Daniel, ele ultrapassa as barreiras aqui de Natal. A gente está aqui em Natal, falando sobre o mercado de Natal, citando o nome das avenidas de Natal, Roberto Freire, a campanha que ele fez e tudo. Mas eu, enquanto estrategista de marcas, atendi vários e todos os profissionais do mercado imobiliário que eu atendi, começou com você. Você foi o primeiro corretor de imóveis que eu trabalhei e depois você vieram mais de 100. Né? Caramba, galera. Foi uma quantidade assim absurda. Se eu for pensar em curso online, mentorias em grupo, já passa de 200 corretores que eu já tive a oportunidade ali de me conectar e de contribuir com essa questão de posicionamento, de marcas e tudo mais. E você foi o primeiro. Sim. Então, acho que o nosso case foi tão forte, tão bem desenvolvido, que reverbera até hoje. Até hoje, quando eu vou conversar com o corretor, eu cito. Inclusive, trabalhei com o Daniel Dantas e Daniel, conheço. Então, assim, não tem quem não conheça você aqui em Natal. E aos que são de fora, se eu apresento o que foi feito com você e mostro a rede social, é um excelente portfólio, é um excelente cartão de visita aí, que inspira todo mundo e eu digo até de qualquer região do Brasil. Isso é muito legal de ver que foi criada aqui uma referência que eu digo que é o padrão exportação, né? Muita gente se inspira em você. Você me conectou com pessoas de outros estados, você sabe bem disso. Que pessoas de outras cidades, de outras regiões, e a magia da rede social é isso, né? São pessoas de fora, distante, que torcem por a gente, que se conectam com a gente, que trocam ideia, que pedem indicações. Tem um cara me ajudando aqui no marketing, na construção da minha marca e tudo mais. Fala com ele e tal. Você foi sempre muito generoso. Até gosto de agradecer publicamente a generosidade de Daniel, que sempre me indicou de uma forma muito, muito verdadeira, de uma forma muito entusiasmada ali. Sabendo também que do mesmo jeito que ele é apaixonado pela profissão, eu também sou apaixonado pelas estratégias, pelo marketing, por esse universo do desenvolvimento de marcas, né? Então isso é muito massa. Bacana. Pode mandar brasa aí, manda aí o que você quiser perguntar aí. Vamos, então tem mais pergunta aqui, meu amigo. Eu tenho uma pergunta tendo tempo aí, pode jogar. Eu tenho uma pergunta aqui, Daniel, que eu quero saber qual vai ser a sua reação. Certo, diga aí. Daniel navegou em águas. Tem o Mar Vermelho, que é hipercompetitividade. E aí, quando o camarada se destaca e ele se diferencia de mercado, ele sai desse universo de uma competitividade gigante e ele vai para um movimento no cenário que tem poucos players que estão competindo com ele ali. Certo. Eu sinto que em um determinado momento você navegou nessas águas mais calmas, mais tranquilas, com pouca gente ali, com poucas opções dos melhores corretores, vamos colocar nessa prateleira. Mas o mercado está se profissionalizando cada vez mais. Sim. Não é raro hoje a gente encontrar um perfil de um corretor extremamente bem trabalhado, bem produzido, com imagens de qualidade, e um corretor com uma boa presença de fala, de apresentação, de metodologias. Quais são os próximos passos para que você continue numa posição privilegiada de mercado? Agora você pegou uma pergunta agora de saia justa aqui. Viu? Mas primeiro que eu acho ótimo, tá? O pessoal está cada vez mais se profissionalizando. Isso daí vai elevando a régua aí da minha profissão, todas as profissões na verdade, e estimula a gente a sair da zona de conforto, né? Porque como você falou, teve aquele período que poxa, Daniel aqui, o outro ali, fulano aqui, realmente eram poucos. E quando você vê o pessoal se destacando também, você tem que fazer coisas diferentes. Hoje eu tô estudando muito a questão também da inteligência artificial para poder me ajudar
outras criações também de conteúdo. E algo que a inteligência artificial também não ajuda, mas que, e nem as redes sociais, você pode ter um vídeo bacana, pode saber falar bem, pode ter um laboratório, enfim, mas a questão do atendimento humanizado, eu acredito muito nisso. Perfeito. Então, por exemplo, você pode ser um corretor ou um dentista, um médico, um psicólogo que tem uma rede social muito boa e vão chegar clientes até você para fazer um negócio com você. Mas se aquele cliente não se identificar com você como pessoa, não tirando a parte profissional, ele vai fazer só um negócio com você e não vai ser fiel ao seu trabalho. Ou às vezes, não é nem só não se identificar como pessoa, é se frustrar com o padrão de atendimento. Exato. É se frustrar porque com às a vezes, sua entrega. Às vezes a pessoa se mostra de um jeito na rede social e pessoalmente também não é a mesma coisa. E tem uma frase que eu sempre falo que é o seguinte: a concretização das impressões acontece durante o momento do consumo. Então, não adianta de nada ter uma rede social linda, maravilhosa e na hora do atendimento não encantar o cliente. Exato. Eu sei que você tem muito cuidado com isso. Eu queria até que você comentasse sobre os processos do Daniel na prática, né? Como é que o Daniel faz o atendimento dele? Como é que é a experiência em ser um cliente Daniel Dantas? Eu presenciei há pouco aqui em off, né? Você fazendo um processo de pós-venda, né? Pelo que eu entendi ali. Sim, Como é que funciona isso? Então, eu sempre busquei e prezo nisso até hoje na questão do atendimento humanizado o máximo possível. Ah, Daniel, como assim? Por exemplo, você é um cliente meu, a gente vai ter um encontro e eu vou até a sua casa. Normalmente eu separo aí pelo menos, no mínimo, umas 2 horas para ter esse momento com você. Então, nada de telefone, nada outras coisas tirando a nossa atenção. Atenção plena para o cliente. Exato, pronto, você falou aí o correto, atenção plena com o cliente. Para que eu possa entender as dores do cliente, para que eu possa entender a razão dele estar comprando ou vendendo aquele imóvel e também para que a gente possa ter uma conexão. E aí, nesse encontro, se tiver outros clientes aqui me assistindo aqui nesse podcast, vão confirmar aí, que eu converso sobre diversos assuntos. Realmente para entender, ter aquela conexão com a outra pessoa. Porque é muito chato quando você tem um atendimento, seja na minha profissão ou outra, um atendimento rápido, assim, que você... Raso, sem conexão. Exato. Eu sou... Por eu ser assim, eu também sou muito chato no sentido de, se eu for atendido desse jeito, eu já nem quero mais ter outro contato com aquela pessoa. Então, inicialmente eu busco primeiro ter essa conexão com o cliente, para que ele também, a partir dessa conexão, se sinta seguro e confiar no meu trabalho. Após o trabalho feito, aí a gente vem para aquela questão do pós-venda, que foi o que você acabou de ver aqui antes do nosso podcast começar. Então, normalmente eu vejo que o cliente gosta, como a gente já vai ter alguns encontros, já vai ter algumas conversas, e aí quando eu já vou entendendo como é o perfil do cliente, quando a gente concretiza um negócio, seja uma venda ou uma compra, normalmente eu presenteio um cliente com algo que eu sei que aquele presente vai significar alguma coisa para aquela pessoa, e aquilo dali vai ser uma lembrança positiva do meu trabalho. Dele, né? Vou lhe dar tem um exemplo que foi bem marcante de um pós-venda que eu fiz em um período que foi inclusive agora no período de Natal. Legal. Foi um período de Natal em que, hoje em dia, rede social, WhatsApp, as pessoas não ligam mais para outra pessoa, muitas vezes nem visita. Verdade. E aí, nessa época, nesse ano, eu separei algumas cestas de Natal para presentear alguns clientes que ficaram comigo fizeram algum negócio comigo no ano. E aí, um dos clientes, eu fui pessoalmente em cada casa de cada cliente, podia mandar um motoboy deixar a cesta, mandar alguma outra forma chegar até o cliente, mas eu fui pessoalmente. E aí, essa daí foi a minha última visita do dia. Fui na casa de uma cliente, que ela comprou um imóvel comigo, uma casa linda, 4 suítes, tudo, mas estava morando sozinha
O esposo veio a falecer durante o ano e ela estava morando sozinha naquele imóvel. E quando eu cheguei no imóvel com a cesta, ela se emocionou, me abraçou e disse que nem os filhos dela tinha, Tinha não, disponibilizado. tinha ido à casa dela para desejar Feliz Natal, eu tinha feito uma ligação, só mandando uma mensagem. E eu, que não era da família, fui pessoalmente, entreguei uma cesta para ela, com um bilhete, e aquilo dali para ela, em um período que, como eu estava falando hoje, frio, que as pessoas telefone, Exato. ter esse contato físico naquele momento para ela foi algo que realmente marcou, e isso me marcou também. Faz Porque a você... diferença e já te dá também o ânimo de continuar Exato. com esses processos aí que a gente sabe que encanta os clientes e fortalece sua marca, né? Imagino que para essa cliente só existe um corretor, que é Daniel, só existe uma opção, só existe uma alternativa. É assim que funciona, né? Esse é um processo de fidelização que só acontece com quem se propõe a, de fato, ser excelente em todas as etapas do processo, inclusive quando a venda acaba, mas o processo não acaba, né? Sim. Porque muitas vezes o vendedor esquece do cliente depois que é concretizado o negócio. É o principal trauma, né? O cara, depois que recebeu a comissão, sumiu do mapa, tive um pepino para resolver, tive que me virar. É um trauma aí que muita gente carrega. Sim. E é interessante ver que você tem esse cuidado, esse zelo. Daniel, chegando no final, eu queria te fazer algumas perguntas com respostas rápidas aqui. Certo. Um bate-bola aqui. Manda ver. Algumas dicas para o colega que está nos assistindo, que se inspira na tua jornada, que teve a oportunidade hoje de conhecer um pouco dos bastidores aí, da tua história, de algumas estratégias que você adotou aí para se tornar esse profissional tão diferenciado e tão destacado no mercado. Eu quero dicas. Uma dica para quem está começando. Uma dica ouro que eu dou para quem está começando é basicamente o que eu fiz também no começo, é se espelhar em quem está há mais tempo do que você na profissão. Se Buscar você trabalha... referências. Exatamente. Se você está numa imobiliária, fique próximo dos que estão vendendo e veja o que é que eles fazem para que você possa também fazer aí no seu trabalho. Porque eu tenho certeza que isso daí vai dar certo. Tem que ter inspirações, né? Exatamente. Vamos lá. Uma dica para vender no Instagram. Não tenha medo de aparecer. Não tenha medo de aparecer. Tem uma frase que eu gosto de falar que não espere o momento ideal para começar. Boa. Porque enquanto você está esperando o momento ideal, vai chegar outra pessoa aí com sangue nos olhos, que não esperou aquele momento ideal e vai passar o carro aí por cima de você. Então, comece a aparecer na rede social, comece a ver o que os outros também fazem para você também se espelhar, comece a ler mais e pegar a referência que você hoje... Eu digo que o profissional que não está na rede social hoje ele está morto. Boa. Então, basicamente é isso. Boa. Forte, hein? Essa daí foi... Então comece hoje, né? Comece Exato. agora. Uma dica, um movimento que você já fez aqui, né? Uma dica para quem quer sair de uma imobiliária e virar um profissional autônomo. Primeiro de tudo, não são todos os profissionais que têm esse perfil para trabalhar sozinho, trabalhar como autônomo. Porque você tem que ter uma disciplina fora do normal. Então, por exemplo, tem gente que quando sai da imobiliária, ele não vai inicialmente para um escritório, vai trabalhar em casa. E aí você em casa você tem televisão, tem sofá, tem rede, tem comida, e aí vai acabando dispersando a atenção daquele corretor. Então, primeiro tem que ter uma disciplina, segundo, uma administração financeira muito boa, tem que ter caixa, porque você não sabe se a partir do momento que você sair da imobiliária você vai vender todos os meses, até você tracionar de fato, pode demorar um tempo. Então, tenha caixa, busque ler também muitos livros, que eu digo no sentido de você ter mais conteúdo também. Então, é um combo. Invista na sua profissão, invista na sua imagem, invista na sua rede social, invista em boas fotografias, em bons vídeos, enfim. Não tem uma fórmula mágica, mas se você for pontuar esses detalhes aí que eu falei, com certeza já vai sair na frente de muita gente. É o profissional entender que ele é a empresa. Exato. Né? E que ele precisa de investimento. Assim como toda empresa, assim como todo negócio,
precisa de investimento. E muitas vezes o profissional ele tem uma certa crença de que não pode fazer isso, não dá para investir nisso agora. E eu acho que a gente pode até encerrar com essa reflexão, porque eu sei que você tem vários investimentos, inclusive no mercado imobiliário, Sim. mas o investimento que você fez na sua marca, ele rende juros e tem rendido aí os juros compostos que deixam seu nome em evidência num mercado extremamente competitivo, te colocam numa posição, posso dizer, até privilegiada em relação à concorrência, tanto pela marca construída quanto pelo legado, né, que é um legado conquistado, com muita disciplina, com muito afinco aí que você vem trabalhando no mercado. Aí a última dica, né? A dica para quem quer construir uma marca poderosa. Tem uma frase, eu vou soltar uma frase, não é uma dica. Boa. Mas tem uma frase muito conhecida e que é: o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é o dicionário. Então, se você imagina que você almeja uma posição específica, não seja um dicionário. Você tem que trabalhar muito, tem que se dedicar muito, ter muita constância para que você possa alcançar aquele sucesso que você almeja. Então, maravilha, meu amigo. Quero agradecer a Daniel Dantas, corretor de imóveis aqui de Natal, corretor das estrelas, que veio a brilhantar o nosso segundo episódio. Tenho certeza que muita gente vai se inspirar na sua história, na sua trajetória, e lhe desejo ainda mais sucesso, porque eu sei que você é um cara ambicioso e que os resultados que você almeja são ainda maiores. Então te desejo muito, muito mais sucesso, meu amigo. Obrigado pela presença. Gratidão. E espero que essa entrevista possa ajudar aí pelo menos uma pessoa que esteja aí nos escutando, nos assistindo. E Daniel, como é que faz para a nossa audiência te encontrar aí nas redes sociais? É só lá no Instagram e pesquisar imóveis.rn. Lá você vai encontrar a melhor vitrine de imóveis aqui do Rio Grande do Norte. Olha aí, muito bom. Esse foi o nosso segundo episódio com o corretor de imóveis Daniel Dantas, uma marca super poderosa que brilha aqui em Natal. Se você é corretor de imóveis, coloca esse vídeo lá no grupo da imobiliária, compartilha esse conteúdo com seus amigos, curta o canal, ativa o sininho, que próxima semana tem mais marcas poderosas. Valeu!